Voltamos, estamos conversando com o Dr. João Lourenço sobre psiquiatria e várias formas de lidar com seres humanos que tentam se tratar dessa forma e têm um pouquinho de medo, de receio. O Dr. João está desmistificando isso, dizendo que não é bem assim, né, Dr. João? Dr. João, quando entra na ansiedade e na depressão, isso daí é considerado doença? Então, é uma coisa interessante. Existe, eu até gosto, eu na minha cabeça queria a psiquiatria maior e a psiquiatria menor, vai. O que significa isso? A psiquiatria maior cuida de quadros em que a doença desestrutura tanto o funcionamento do aparelho psíquico que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de viver em sociedade. Ela precisa estar sendo monitorada. Então falha, a mente dentro dela falha. Ela não é má, ela não é bandida, ela não tem nada a ver com isso. Ela simplesmente, na hora de fazer alguma coisa, falha e ela precisa ser cuidada. E os remédios ajudam nesse sentido, e as terapias, os centros de convivência, isso ajuda. É uma psiquiatria maior, que eu chamo, em que tratamos as pessoas com doenças que desestruturam a vida dela bastante. E existe a psiquiatria menor, vamos dizer assim, que a gente trata de doenças que são graves também no sentido de subtrair a pessoa de uma vida normal, mas não desestrutura totalmente a vida dela. Então são os quadros, podemos chamar assim, de neuróticos, né? Os quadros psicóticos é aquela pessoa que não consegue submeter o mundo interno dela ao mundo externo. Então é aquela coisa que tipo não fala coisa com coisa e não vive aqui com a gente, tá lá vivendo um outro mundo. E existem os neuróticos, os quadros neuróticos, em que as pessoas sabem que estão vivendo aqui, vivem o que tem que viver, mas não se conformam com isso. Então elas sofrem. Então, por algum motivo, elas vão criar sintomas em termos, diante dessa contrariedade que elas não aceitam, né? Que é a ansiedade, a depressão, a angústia, são os quadros neuróticos. Ou, vamos dizer assim, acabam criando mecanismos de sobrevivência emocional não muito sadios, e isso acaba levando à neurotização da vida. Então, as pessoas passam a ter distúrbios do humor, como a depressão, junto com isso pode ter ansiedade ou não, pode ter os distúrbios de juízo de valor, por exemplo, no sentido quando a pessoa tem as crises de obsessão, os quadros de toque, né, de obsessão e compulsão, né? E com isso a gente percebe que a pessoa está presente, ela não está desestruturada, ela mantém a sua capacidade de entender as coisas, mas ela vive meio que num mundo paralelo. E esse mundo paralelo, como não bate com o mundo real, ela sofre muito, mas ela tem consciência. É mais ou menos assim, você chega para um psicótico, perguntar para ele quanto é 2 é 2, quanto é 2 mais 2, ele vai falar, é um patinho na lagoa. Fala, não tem nada a ver com nada. Se você perguntar para o neurótico, ele vai falar assim, 2 e 2 é 4, mas eu não me conformo com isso. Entendi. É uma coisa mais presente, mais psíquica, é um sofrimento interno diante de uma realidade que ele não aceita. Você acha que essas coisas estão ligadas com vidas passadas? Pode Tem alguma coisa a ver com o espírito, com atitudes, né? Pode, eu acho que é um contínuo, sabe? A gente acaba separando as vidas porque a gente encarna, mas eu acho que é uma só. E aí, Uma vida com várias encarnações. Quando a gente encarna, é como se eu saísse da banda larga e viesse para a banda de escada, sabe? E na banda de escada eu consigo perceber melhor as coisas, com mais tempo, com mais um timing, em que eu consigo elaborar as informações. Porque na banda larga é muita informação ao mesmo tempo. Doutor, então não tem como tratar só com remédio físico? Não precisa, nem toda doença mental se trata com remédio. Mas aí entra o espiritismo? Pode entrar o espiritismo, sim. Existem algumas doenças que são causadas só por entidades espirituais. Então, que é a tal da perturbação. E que a pessoa passa a ter sinais e sintomas que pode confundir um pouquinho a cabeça de um psiquiatra que não conhece isso. E ele vai, claro, usar o protocolo da psiquiatria, depois os algoritmos dos remédios, até auxilia, de uma certa maneira, aliviando sintomas. Mas se ele não souber direcionar o que está acontecendo, ele pode até piorar a situação, intoxicando com remédio desnecessário. Você acha que o estudo de mente, corpo, ser e espírito auxiliaria na medicina moderna? Sim. E como nós estamos tratando o foco da psiquiatria, seria o ideal? Eu não sei se é o ideal, mas seria como vamos dizer assim, diminuiria a perda de tempo. Mas a maioria dos médicos psiquiatras não são espíritas, né? Eu acredito que não, mas eles também não negam a espiritualidade das pessoas. Hoje, se eu não falo de espiritismo, mas na psiquiatria se fala de espiritualidade. E espiritualidade o que é? Os valores éticos e morais com que aquela pessoa vive. Por isso que eu digo, é possível fazer um diagnóstico, sim, espiritual, sem falar de espiritismo. Sim. Por exemplo, se você pegar
alguns quadros de depressão, a angústia que vem desses depressivos, se você vai lá cavocar onde é que foi que começou isso, começou em algum momento em que o egoísmo dele não foi atendido. Esse é o diagnóstico espiritual. Sim, sim. Então a gente tem que ajudar ele através de uma terapia ou de alguma técnica que ajude ele a deixar de ser egoísta. O autoconhecimento ajudaria? Sim. É uma forma que o médico pode chegar a atingir esse ponto no paciente? Pode, ele pode sugerir. Às vezes o médico não faz terapia, mas ele pode sugerir. Né? Tipo assim, olha, seria interessante você trabalhar isso em você, que a gente descobriu que você é muito egoísta nesse aspecto. O psiquiatra tem que trabalhar em conjunto com o psicólogo? Eu acho que é meio impossível trabalhar sem psicólogo. Ah, tá. Fica uma unilateralidade. Por exemplo, é como se eu fosse um ortopedista que não tivesse fisioterapeuta que trabalhasse comigo. Né? Entendi. Eu boto o osso num lugar, desincha, tiro o gesso, só que o cara perdeu a função. Ele não consegue pentear o cabelo, por exemplo, porque ele luxou o ombro. Né? E quem vai fazer isso aqui funcionar de novo é o fisioterapeuta ou o fisiatra. Tem que estar junto, ligado. Tá sempre Hoje em junto. dia parece que está em moda a pessoa ter depressão, estresse, ansiedade. Todo mundo é ansioso. Eu não conheço ninguém que não é ansioso, doutor. Eu não sei se a gente pode usar a palavra moda como uma coisa de roupa, né? Está na não. moda usar depressão. Outro sentido, é. Eu acho que a moda é no sentido da curva. A curva normal tem a moda, né? A crista da onda. Está acontecendo em muito caso de ansiedade e depressão e eu acredito que é porque o mundo, as pessoas estão questionando para que a gente existe. Ou será que é informação demais nas cabeças das pessoas que às vezes a gente não aguenta, que nem um computador lotado? Eu acredito que é isso mesmo, porque as pessoas ficam com tantas informações e aí eu pergunto assim, e aí, para quê? Mas e faz o quê? Se a gente Então, tem que buscar conhecimento, né? Exatamente. É bom o conhecimento, só que o problema é que eu não sei para que eu tenho esse conhecimento. Tem que usar, tem que Isso. expandir. O que preenche esse vazio e que vai aos poucos tirando as angústias e ansiedades é saber que existe uma vida após a vida, né? Que tudo que você conhece não se perde, que, portanto, não precisa ficar com pressa nem com medo que não vai dar tempo, viver um dia de cada vez, porque hoje é mais um dia de toda a eternidade, só que eu estou encarnado. Então, eu acho que conforme a pessoa vai se conscientizando de que ela é um ser eterno, que eu chamo de senso de eternidade, eu já dei algumas palestras falando sobre isso, sobre senso de eternidade, a pessoa se sossega. Ah, então é para isso? Sim, é para isso. Então você acha que, independente de todo esse acúmulo de informações que vem para a cabeça do ser humano hoje, se ele pensar na vida futura, se ele pensar um pouco mais focado naquilo que é a imortalidade do espírito, seria já uma parte do tratamento? Isso. É isso que eu chamaria de tratamento espiritual. Entendi. É dar um sentido para a vida da pessoa. Para que você existe? Então existe muita fuga hoje em dia? Eu acho que não é que existe fuga. Existe desconhecimento e desinformação. Tá. No meio, porque você falou, como assim? Tem um monte de informação, sim, mas são aleatórias, randômicas, multicêntricas, e não tem ninguém alinhavando essas ideias. Sim. Só tem um sentido todas essas informações se for para... eu uso uma frase que é meio piega, mas se for para servir a Deus. Né? Eu falo porque eu sou uma pessoa religiosa. Mas às vezes você não quer botar Deus na parede, na questão, tudo isso serve ao bem-estar de todo mundo. Né? Não é só para você. Que nem, né? Com certeza, se a gente pensar... Que é o egoísmo. Né? O mundo não roda... Fora do egoísmo já amplia bem a visão. Doutor, e a droga? Parece que todo mundo hoje em dia usa droga. Então, se não é a droga ilícita que a gente conhece, né? O crack, a maconha, o pó, né? Cocaína. É outro tipo de remédio tão, né? Traumatismo para o organismo, que traumatiza tanto, que passa a ser uma droga. Então, aí sim é que eu vou falar que isso é uma fábrica de loucos. Já que o pessoal tem medo de ficar louco, então por que usa tanto álcool e tanta droga? Álcool, né? próprio álcool, né? E outras drogas, né? Porque o álcool é muito droga. E nós vivemos numa sociedade, mundialmente falando, não é só no Brasil, alcoolocêntrica. Sim. Tudo é regado a álcool, né? Tudo, né? Se morreu, tem que beber. Se nasceu, tem que beber. Se ganhou, tem que beber. Se perdeu, tem que beber. Se está triste, bebe. Se está alegre, então bebe. Então é melhor já acordar bebendo, porque alguma coisa vai acontecer, não é? E aí as pessoas acabam, os 10 a 20% da população que tem predisposição a ficar dependente químico vai ficar. Se nós temos lá, sei lá, 8 bilhões de pessoas, quanto que é 20% de 8 bilhões? 1 bilhão e 600 milhões de pessoas não tem lugar para tratar de toda essa gente. E como é que faz? Porque tem certas pessoas que, por exemplo, experimenta álcool
e o organismo não condiz com aquilo, não continua. Sim. Mas a maioria realmente continua. Então, como é que faz para não se tornar um alcoólatra, para experimentar uma maconha, fazer alguma coisa de cheiro e não continuar no vício? Tem jeito para isso? Não. Porque tem que saber o corpo é Não predestinado tem a alguma isso. coisa, né? É uma roleta russa. Quando você Meu começa Deus. a beber, ou fumar maconha, ou fumar crack, cheirar pó, tomar bala, Sim. doce, e agora tem uns remédios, umas drogas novas aí, é uma roleta russa. Você nunca sabe se no momento que você vai dar o disparo tem um cartucho na câmara. Você não sabe. Meu Deus. Você não sabe. Só que isso não se fala, né? Droga não vem com bula, não é? Não precisa de prescrição médica, né? Não tem indicação terapêutica quase nenhuma, né? As que tinham foram tirando porque percebeu que causava lesão. Freud usou cocaína, prescrevia-se morfina. Einstein parece que também usava cocaína, né? Sim, mas depois é que você percebeu que os efeitos benéficos eram muito menores do que os maléficos. Maléficos. Que nem todo mundo quer usar maconha e diz que não faz mal. E aí? Porque está em alguns remédios, porque está em alguma situação? O que você fala para aquele que usa maconha? Não é verdade, não é verdade. No meu consultório tem uma gama enorme de pacientes que começaram a fumar com 15 anos, hoje estão com 40, um adulto maduro, em plena vida produtiva, e não prestam para nada, estão todo lesado. Parece um Alzheimer da juventude. Olha. Né? E aí sim, eu vou dizer que é um lado da psiquiatria que é da loucura. Porque você trata de pessoas que nunca teriam problema mental nenhum e chegam no meu consultório parecendo um esquizofrênico. Sim. Então, aí nesse sentido eu falo, eu sou médico de louco sim, porque ele é louco quando ele começou a usar droga. Acabou o nosso tempo, é tão rápido a dualidade, né? Eu agradeço muito, doutor, você está aqui com a gente mais uma vez. E nós temos um próximo encontro logo, logo, se Deus quiser. Obrigada, viu? Eu que agradeço, até mais. E você continua com a gente aí na programação da TV. E quer conversar com a gente, quer mandar dúvidas, críticas, sugestões? dualidade@feal.com.br. Manda para a gente vai responder para você, tá bom? Para assistir esse e outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior e para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, espero você no próximo Dualidade. Até lá.